política que vem dos de baixo. Mas mesmo e sobretudo nesses lugares é necessário que a gente se organize boas candidaturas nos processos eleitorais, que faça desses espaços eleitorais um ensaio das lutas que envolveram os próximos 4 anos. Infelizmente eu não consegui estar aí presencialmente com vocês, mas fica já pré-agendada uma visita para que a gente possa construir e trocar a política juntos. Estamos juntos, boa noite. Que bacana, né? Obrigada, gente. Agora sim, eu estou ansiosa para chamar a Roberta. A gente vai ter a nossa primeira palestra, denominada Mulheres na Política e Mandato Coletivo. A gente tem a honra, né, prazer de ter aqui Roberta Estopa. A Roberta é vereadora em Ourinhos, no mandato coletivo Em Frente pelo PSOL. Agora, depois eu explico um pouquinho isso pra gente. Ela é assistente social, formada pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, mestre em Serviço Social pela Unesp de Franca e doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Em 2020, então, ela foi eleita vereadora com esse mandato coletivo, a gente quer entender um pouquinho mais essa vivência, como é que isso funciona. Bem-vinda, muito obrigada, Roberta. A palavra é sua. Bom dia a todas. Agradeço muito por estar aqui, pelo convite. Agradeço as que me antecederam, a Camila, a Jordana, a Roberta, que me estará. A Camila que me convidou, eu não estou enxergando ela aqui agora. A Camila que entrou em contato e a gente convidou de eu estar aqui hoje. Precisamos dar horário, eu ia falar tarde, não deu certo de ser de manhã, e eu consegui vir, inclusive pela Câmara, né? A Câmara que me enviou para cá. Uns raros momentos que eu consigo uma coisa na Câmara. Vocês vão entender o quanto é difícil. Vou tentar explicar um pouco. Eu já fui devidamente apresentada, né? Eu sou assistente social. Nessa perspectiva de trabalho no serviço social, eu sempre militei nos conselhos de direitos, principalmente da assistência social, que foi o lugar que eu mais trabalhei antes de entrar na Previdência. Hoje eu estou no INSS de Ourinhos, desde 2009, na verdade. Afastada para atuar como vereadora, mas vinculada ao INSS. Inclusive, tem um fato interessante que eu não recebo salário na Câmara, eu recebo do INSS. E aí muita gente reclama que acha que eu deveria receber e doar. Eu falo, gente, não é uma opção. Eu não posso ter 2 salários, eu acho que vou optar por um. E nessa militância nos conselhos, direitos da criança, assistência social, da saúde, da pessoa idosa, eu peguei o boom, né, da criação dos SUAS em 2000, eu comecei a trabalhar aqui em 2003, 2004. Então 2005 foi um ano de conferências, assim, eu estava no Paraná, eu me formei em Londrina e meu trabalho era lá em Cambará, uma cidade de 20 mil habitantes, então eu participava de tudo, né? Eu era a única assistente social do município, no município de 20 mil habitantes. Então, a implantação de CRAS, então isso me levou a uma militância pelas políticas públicas, e eu acho que isso ajuda demais também no trabalho como vereadora, né? A pensar as políticas públicas do município. Mas aí, como vereadora, é um leque gigante, né? De coisas que, inclusive, a gente não entende, às vezes tem que debater, enfim. Mas dentro dessa militância, desse trabalho, depois dentro do sindicato, do Sinsprev, lá da Previdência, que é dos servidores federais, isso foi me levando a esse lugar de querer estar, não na política partidária, mas de querer estar nos coletivos, de querer fazer o debate para além da profissão, né? E aí eu fazia palestras sobre a Previdência Social em Ourinhos, em várias cidades do entorno de Ourinhos. Inclusive eu trabalhei aqui em Marília, na gerência que eu vi hoje que o prédio está abandonado, era bem ali perto da Orly, da padaria. Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, ali como assistente social. E, bom, dentro desse processo, né, de fazer palestras, de ficar para lá e para cá, numa palestra lá em Ourinhos, no Sinsprev, o Sindicato dos Professores do Estado, eu terminei uma palestra lá com um grupo bem heterogêneo lá, foi um convite aberto, foi um professor de psicologia bem interessante, bem legal, ele fez esse ciclo de palestras. Ao final da palestra, o presidente do PT chegou em mim, Mário, não é mais presidente do PT, não está mais no PT, inclusive, porque eu cumprimento lá. Ele falou, olha, você deveria ser candidata a vereadora, você é professora. Eu falei, não sou professora, não vou ser candidata a vereadora, esquece. Esquece, eu cortei a fala.
Uma semana depois eu estava no gabinete dele lá, vai ficar no filiado, aí isso tudo aconteceu no comecinho de abril de 2019. Então isso foi muito importante, eu até conto essa história, sempre que eu vou falar da minha experiência para entrar na política partidária, porque construir anos antes, meses antes, essa candidatura, eu acho que foi o principal fator que nos levou à vitória, a sermos eleitos em Ourinhos. Porque a gente foi construindo, conversando com as pessoas, explicando o que a gente queria, foi construindo esse coletivo ao longo de 2019. Veio uma pandemia que pode ter atrapalhado, mas também, por um outro lado, engajou muito nas redes, então a gente conseguiu espalhar a nossa ideia através do trabalho nas redes e, ao final, fomos eleitos. Fomos o 10º mais votado em Ourinhos, e isso foi uma grande surpresa, inclusive para a gente, porque a gente não acreditava que seria eleito, né? O tempo todo a gente falava, a gente vai ser candidato, a gente vai construir, vamos crescer com esse coletivo, em 2024 a gente vem com tudo. E aí, no dia da eleição, não sei se vocês acompanharam o resultado de 2020, teve um problema no site do TSE e os resultados saíram entre 11h30 e meia-noite. Então, 5 para meia-noite eu estava bêbada já, porque a gente não queria, vamos beber, não sai resultado, bebe. Eu recebo uma ligação do meu sobrinho de 14 anos chorando, tia, você é vereadora! Foi a coisa mais linda do mundo. Enfim, aí vai, no dia seguinte caía a ficha de tudo que a gente tinha vivido, né? De toda essa construção que nós fizemos juntos, que é de um grupo, né? Que são de pessoas que acreditaram, as pessoas que acreditaram na gente, e aí a gente acorda segunda-feira, e agora? Agora a gente tem um mandato para tocar. E aí veio muita dificuldade. Mas eu vou tentar seguir, eu fiz essa introdução, mas eu vou tentar seguir uma linha, porque eu acho que a expectativa da minha fala aqui é muito mais pela experiência do coletivo, né? Vão vir outras vereadoras aí que eu acho que vão falar sobre a mulher, embora eu queira falar um pouco, né? Eu tive umas experiências de violência muito grandes, muito graves, de Ourinhos, de comissão processante, de servidor me atacar na tribuna. Mas eu vou tocar nisso mais pro final. Eu vou seguir uma linha de raciocínio para explicar sobre o que é a candidatura coletiva, né? Se eleito, como é esse mandato coletivo e como é possível, quais são as dificuldades, as possibilidades, né? As dificuldades. Bom, a partir desse momento que eu me filiei, eu sentei com a Camila, que é uma grande companheira lá de Ourinhos, a gente tem uma amizade muito grande, ela é assistente social também, e com a Marisa. A Marisa faleceu, infelizmente, durante a pandemia, não foi de Covid, mas ela faleceu de um tratamento de saúde que ela vinha fazendo. E nós três sentamos e falamos, tem a mandata ativista em São Paulo, eles acabaram de ser eleitos, vamos falar com eles, vamos tentar trazer isso para Ourinhos. E realmente, 2020 foi o ano do boom, né? Eu até peguei um dado aqui, se eu não me engano, 2020 foram 300 e poucas candidaturas. 318. Então, 2018, entre 2018 e 2016, de deputados e vereadores, não teve 20 candidaturas, 20 e tantas. E 2020, para vereador, aumentou para 318 e só 25 eleitas. Ou tudo isso, né? Se a gente pensar na dificuldade que tiveram 25 eleitas pelo Brasil, e dessas só tem 4 ou 5 que estão inteiras. A maioria tiveram problemas ou se desfizeram, uma nem chegou a tomar posse. Eu trouxe até uns dados aqui, depois eu posso até falar certinho. Hoje foram 14 mudadas de formação, 7 permanecem em comissão desde o início, 3 romperam definitivamente e uma renunciou antes de assumir. Eu até imagino, conversei com vários coletivos, né, por internet, por telefone, alguns eu fui na cidade para conversar, porque é uma experiência muito inovadora, é uma tecnologia política muito interessante, mas ela é muito difícil, tá? Em todos os sentidos. Desde a aceitação da sociedade, a aceitação da Câmara, que a gente vive, da burocracia da Câmara, até o convívio do próprio coletivo. Bom, dessa conversa que a gente teve, a gente foi lá conversar com a mandata quando ela ainda estava inteira. A mandata foi uma das que explodiu, né, por dentro e que teve muita notícia, foi muito noticiado. Primeiro que foi tão heterogêneo, que eu considero hoje, fazendo uma análise, não vou falar que eles erraram, não é sobre isso, mas eu acho que uma falha grande foi ter num coletivo diferentes partidos.
isso é muito difícil, isso eu não recomendo mesmo, sabe? O coletivo ele tem que ter um partido, né? Não o coletivo, tá? Por exemplo, se o coletivo de mulheres de gás, se o coletivo existir, quiser lançar uma candidatura, não é o coletivo que está filiado, mas os pró-candidatos estarem filiados no mesmo partido, ter a mesma orientação, estarem vinculados à mesma orientação política. Realmente não ia dar certo, tinha PTT, PSOL, tinha Rede, acho que PSB. Então, assim, realmente isso já seria um empecilho para que não é que, não vou falar que deu errado, porque não deu, a Mônica foi reeleita, a Erika Hilton é deputada federal, não é sobre dar errado, mas é que o coletivo não conseguiu chegar até o fim com o que eles se propuseram, né, com o que eles falaram na candidatura. E eu fui para São Paulo, conheci a Mônica Seixas, a Marisa, que é essa companheira, ela foi lá para São Paulo, ela ficou sabendo que ia ter um curso sobre orçamento, ela fez um curso lá na LESP. Então a gente começou a se movimentar, a falar sobre isso na cidade, a gente começou a fazer live, e aí até a gente de São Paulo acabou vendo a gente e convidou para fazer curso. É muito importante fazer cursos, façam cursos de tudo, de comunicação, de como fazer campanha, porque a campanha é extremamente burocrática, difícil, e a gente precisa estar sabendo onde a gente está pisando. Muitas pessoas lá em Ourinhos não podem ser candidatas agora porque tiveram contas reprovadas, e contas de valores de 5 mil, 6 mil, a gente não está falando de 100, 200. Porque realmente é difícil prestar contas, às vezes faz uma nota errada, e isso prejudica e prejudica por um tempo, fica aí 8 anos sem poder ser candidato de novo. Então é muito bom estar atento a tudo isso. Então a gente começou a fazer curso, a Marisa fazia um, eu fazia outro, a Camila também participou com a gente em alguns cursos, e a gente começou a conversar com outras pessoas para virem com a gente, e entre uma e outra que não quis, uma que começou e parou, até chegar na candidatura mesmo, colocada, quando a gente lançou a pré-candidatura, que foi julho de 2020, nós estávamos em 5 pessoas, que era eu, a Camila, a Marisa, desde o início, e aí o Danilo e a Andréia. Então nós lançamos a pré-candidatura e aí começa mesmo um grande desafio, Como lançar a pré-candidatura falando que nós somos 5 para uma cadeira só. Então eu analiso que a comunicação também é uma parte que é muito difícil e muito importante, porque as pessoas simplesmente não entendiam isso. Então assim, a família do Danilo, por exemplo, a gente foi fazer uma reunião na vizinhança da casa deles lá, do Danilo e da Andréia, lá no bairro deles. Mas eu quero votar nele, eu quero votar na Andréia. Então, mas se você votar na Roberta, você vai votando neles. Então, isso é muito difícil de comunicar. Eu acho que para essa campanha agora, 2024, talvez seja um pouco mais fácil, porque já se vê que espalhou essa ideia, As pessoas falam, você tem um grupo lá com você, as pessoas já começam a saber que existe. Acredito que Marília Garça não tem essa experiência no legislativo. Qual cidade mais está aqui? Esqueci de Chamorã, Cabaré. É muito inovador, é muito diferente e muito difícil de explicar também. Porque a ideia do candidato vereador, a vereadora, ela já, não só isso, deputado, mas eu vou falar de vereador, ela já sai de um coletivo, porque a gente tem que considerar o partido esse lugar, A gente já não sai sozinho. Ninguém pode ser só, eu vou ser candidata e acabou. Não, eu vou ser candidata, eu tenho que filiar, eu tenho que ver se esse partido corresponde aos meus interesses. Se o partido quer que eu seja vereadora, candidata, aliás, porque eu tive problema em Ourinhos, porque o Mário que me convidou, no final desse ano de 2019, acabou o mandato dele, entrou um outro, e esse outro não queria que eu fosse candidata. Isso foi pauta de reunião, a Roberta não ser candidata com o grupo. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Qual partido eu estou indo, qual a ligação que eu tenho com esse diretório, e se lá na frente não vou ter um boicote, tanto ser usada como laranja e ter um mínimo de financiamento e ser destratada mesmo, isso acontece, estejam preparadas, como não tirar o nome mesmo, falar, a gente tem prioridade para essas pessoas que já têm tanto tempo de partido, tal. Para quem aqui está no PT, eu fui eleita pelo PT, e o PT tem a Juliana do PT, e a outra que vai falar do PSOL, esqueci o nome, a Débora. A minha experiência no PSOL está sendo muito diferente do PT, porque o PT tem uma coisa do PT raiz, daquele petista que está há 30 anos militando no PT, eles têm prioridade. Eu senti, na minha experiência, uma dificuldade de aceitação de uma pessoa nova que não militou a vida inteira no PT, que está dizendo, quem que é ela na fila do pão, sabe? Uma coisa. Então tinha uma parte do diretório que falava, não, é uma pessoa nova, disposta,
mulher querendo e trazendo um coletivo junto, mas eu também tive o outro lado, tipo, não, mas quem é ela? Então, estejam muito atentas a essa questão partidária, né? Para que partido eu vou e como é esse partido, quem é o presidente do diretório, porque isso faz toda a diferença na candidatura, porque é do partido que vem o financiamento, é do partido, né, que vem os apoios, então a gente tem que estar bem atenta. Bom, a gente, quando fez essa informação, a gente começou a comunicar, e o que a gente fazia? A gente colocava a foto dos 5, a gente colocou uma foto de nós 5 juntos, aí vai a gente, né, fazendo na frente de uma árvore, no parque, porque a pauta é meio ambiente, aí depois vai fazer na praça, não sei o quê, aí olhamos tem a linha do trem, vai fazendo o trem foto, porque a gente achava super importante essa ocupação da cidade, isso é fundamental mesmo, né, isso parece piegas, mas é necessário mostrar que a gente está ali, a gente quer defender as políticas públicas na cidade, então a gente começou a andar pela cidade, fazer fotos, e a gente usava uma estratégia que a gente aprendeu com a bancada ativista, que era eu sempre ficar um passinho à frente e eles fazendo tipo um triângulo, um pouquinho mais para trás. Então é a Roberta do em frente. Então é a Roberta com os 5 juntos. E aí fica a Roberta do em frente, como pré-candidatura, depois quando saiu o número era 13.300. Por quê? Primeiro que o TSE não aceita nome de coletivo, então não podia ser coletivo em frente, você está votando no 5. Até porque isso pode ser entendido como uma forma de enganar, porque na hora de estar lá na Câmara só estaria a Roberta, porque os outros 4 não podem sentar na cadeira. Os outros 4 não têm livre acesso à Câmara, inclusive, né? Vou chegar nesse ponto da Câmara. Então, assim, você vai votar na Roberta, só que a Roberta não está sozinha, ela está com um coletivo, são todas essas pessoas. E aí a gente tinha várias estratégias, eu ia de branco e a Camila de roxo, a Marisa de laranja, outro de verde. Aí a camiseta do coletivo é roxa, aí foto com todos de roxo. Então a gente fez vários materiais, o em frente laranja, bem grande. Então a gente fez vários materiais, sempre eu um pouco à frente para entender que é a Roberta. Olhamos uma cidade sem habitantes, então algumas pessoas conhecem a gente, a maioria, né, conhecia alguém ali no grupo. Então, ó, você está votando na Roberta e você vai levar para casa. Pode 1 leve 5, né? Essa era a ideia. Então a gente trabalhou muito a campanha assim, o nosso santinho ele foi deitado, né? Porque normalmente o santinho é em pé, então para caber os 5 no santinho. Então o que a gente fazia? Folder, o santinho, o folder e o santinho que a gente fez, e o jornal. O jornal é diferente porque tem mais espaço. Dentro do folder do santinho, a gente punha os 5 na frente, coletivo em frente, punha um pouco que cada um fazia, assistente social, psicóloga, soldador e tal, e atrás aí colocava uma urninha com a minha cara, Roberta em frente, para as pessoas entenderem que a hora que elas colocassem 13.300, estavam votando na Roberta do em frente, com aquele pessoal. Então, um lado do folder era o coletivo, o outro focava um pouco mais em mim para poder não mentir, porque a verdade é só uma pessoa assumir a cadeira, mas também dizer que a gente não estava sozinha ali, que era um coletivo mesmo. Então, a gente usou essa estratégia. E outra estratégia muito importante foi a do jornalzinho, que a gente fez um jornalzinho de dobrado, então 4 páginas. Então a gente apresentou cada um de nós 5, então assim, quem somos, o que já fizemos, então a gente já tinha feito reunião no Tauru, a gente tinha feito reunião no bairro X, então a gente foi colocando várias fotinhos de tudo que a gente fez, a hora que abria, e atrás aí as nossas bandeiras de luta, o que nós queremos. Isso é muito importante quando se pensa em campanha, quem somos, o que fizemos, o que queremos. Então, atrás a gente colocou lá tudo que a gente queria. A gente trabalhar com o meio ambiente, com a cultura, com a pauta de gênero, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, assistência social, saúde. A gente elencou 7 ou 8, acho que foram 8 bandeiras de luta. E trabalhamos com esse material. Tudo isso custa dinheiro. A grande dificuldade de fazer uma campanha, né? O custo financeiro. Aí a gente fez, para a gente conseguir fazer esse material, para conseguir pagar o cara que fez todas as artes, para fazer vídeos, a gente fez 4 ou 5 vídeos, nós gastamos em torno de 9 mil, quase 10 mil reais. E para isso a gente fez o financiamento coletivo de campanha. Então a gente lançou a vaquinha virtual. A vaquinha virtual, ela só pode ser nas empresas autorizadas pelo TSE. Então a partir de 5 ou 4 de maio, agora não lembro, já pode ter vaquinha. Então, vocês têm que entrar no site do TSE, ver quais são as empresas, eu lembro que na época era em torno de 20 a 30, era bastante. Eu dei uma pesquisada em algumas, escolhi algumas, porque a gente vai ter que pagar taxa. Eu lembro que a gente pagou em torno de R$300
Então, assim, ou você paga uma taxa fixa, algumas vão falar, olha, você vai arrecadar tanto, a nossa taxa é 300. Aí outros não, você vai arrecadar tanto e a porcentagem do que é arrecadar. E também cobra quando é cartão de crédito, débito, tem uma taxinha. Então a gente perde um dinheiro nesse processo. Não sei agora, parece que vai poder usar o Pix, né? Eu fui tentar. Acho que ficou. Vai poder, né? Ai, gente. Devia ter visto isso, desculpa, gente. Tá quase saindo isso. Porque o Pix vai ajudar a gente. Fiquem atentas. Mas aí vocês vão fechar com essa empresa, vai ser tudo virtual. E aí vocês têm que colocar uma meta, se atentem à meta, não coloquem 20 mil, porque depois vocês não conseguem a meta, chega perto, de consegue 10 ou 5, e aí, não consigo nem no financiamento, então a campanha está fraca, então tomem cuidado, não coloquem nenhuma meta exagerada em algum lugar que vocês forem fazer as coisas, tá? A gente colocou na época 7.500, mais ou menos, a gente arrecadou 6 e pouco, então isso foi ótimo, porque a gente arrecadando quase 90%, então fica bonito na comunicação. Seria mais bonito se passasse, né? Arrecadando 120, mas não deu. E o partido transferiu 1.400, o fundo partidário, que chegou na última semana de campanha, tá? Última semana, faltando, exato, chegou na sexta-feira, a votação era no outro domingo. R$ 1.400, desses 1.400, 300 para advogado e contador, isso é obrigatório, não tem como escolher eu vou ter ou não para advogado, tem que ter para cadastrar. Lá em Ourinhos, o PT arrumou esse advogado, então a gente só pagou, né, e o contador, mas a gente teve que pagar com esse dinheiro, desses 1.400. Então, assim, por isso que eu falei, a gente gastou mais um pouco de gente que depositou direto na conta, alguma pessoa ou outra. Servidor público, vamos ser direto. Servidor público tem cargo na prefeitura, não quer que o prefeito veja, tem doou. Na vaquinha fica lá. Aí doou direto na conta. Embora depois a prestação de conta no TSE aparece, não tem como esconder. Okay? Todos os doadores, tudo que a gente gastou, se vocês entrarem lá, divulga Candi, colocar o nome do candidato de vocês vão ver que tem tudo lá. O que entrou, o que saiu, quem doou, tem todas as. Inclusive é bem didático, tudo coloridinho, é bem fácil mexer. Inclusive vocês vão descobrir que teve candidato que gastou numa campanha de vereador 100 mil, 150 mil, e tem nós que gastamos 10, e tem uns que gastam de partido dado, 400. Vocês vão ver muita diferença e vão perceber também que quanto mais dinheiro, mais votos, mais próximo de chegar da vitória. Infelizmente, o dinheiro cerceia muito aí essa relação. E não só por investimento em campanha, por outras coisas que a gente sabe que acontece. Então, a gente fez essa vaquinha, esse dinheiro foi suficiente para o que a gente se propôs, que era fazer alguns vídeos, fazer jornal, flyer, o folder, né? E o santinho. E pagar algumas pessoas para caminhar com a gente na rua, porque daí a gente caminhava nos bairros, eu, a Camila, alguns voluntários que estavam com a gente. A gente caminhava para a rua abordando as pessoas, parando as pessoas. Vocês sabem que tem várias regras, né? Não pode entrar em comércio, se entrar não pode deixar, tem que deixar escondidinho, não pode deixar lá flyer, isso pode dar multa, e as multas são caras. Uma multa normalmente, essa eu não sei de fazer campanha regular, mas por exemplo, lá em Ourinhos um cara entrou no Facebook de um candidato a prefeito, pré-candidato, e escreveu meu prefeito. O inimigo viu, pintou, denunciou, R$5 mil de multa. Então estejam muito atentas a isso. O candidato não recebe multa, mas a pessoa que fez ela vai recorrer, vai ter todo um processo, mas sim, o TSE estipula essas multas de candidatura em torno de R$5 mil. Ninguém tem R$5 mil para pagar assim na conta, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu achei um absurdo, achei horrível, achei que era uns R$500, R$5 mil. Então tomem muito cuidado com isso. Bom, então o que a gente tinha se proposto a fazer, a gente conseguiu com esse dinheiro que a gente arrecadou, mas não se iludam. A gente colocou muito dinheiro no bolso. Porque a gasolina que a gente usava para ficar indo nos bairros, para fazer campanha, para buscar material lá na gráfica, que era lá no outro longe, no Rio, na gráfica lá no fora da cidade. Lanche, que às vezes terminava o dia, coisa todo mundo com fome, vamos na padaria, racha, toma um café, toma não sei o quê. Então assim, a gente acaba colocando muito dinheiro no bolso. É muito difícil fazer uma campanha só se no financiamento coletivo conseguir muito dinheiro mesmo. Vocês vão acabar colocando dinheiro no bolso de uma forma direta, que não aparece muito. É a gasolina, é o pãozinho na padaria, é alguém que pede alguma coisa e
Então panfleta lá no seu bairro, a gente paga, sempre acaba tendo alguma coisa meio por fora, né? Mais indireto. O que é diretamente tem que prestar conta, advogado, material de campanha, essas coisas tem que tomar muito cuidado, tem que estar tudo, vai ter que estar tudo na prestação de contas. Quando a pessoa é eleita, ela tem só 10 dias para prestar contas, então também tem isso, você está cansado, saiu de uma campanha, 10 dias só para prestar contas. Quem não é eleito tem até 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Então também esteja atento a isso, vai guardando nota, vai pegando assinatura de quem trabalha, tem todos os modelos aí de quem trabalha, né? Panfletou no bairro tal, ninguém pode usar o termo panfletar, então o termo correto lá, que ele auxiliou, não sei o que lá. Pode gastar com gasolina, mas aí tem uma forma de fazer prestação de contas lá, como eu não fiz, eu não sei dizer. A gente praticamente gastou com arte, da pessoa que fez a arte dos folders, com vídeos, a pessoa que gravou também editou, fez tudo, então a gente pagou só para ela. A gráfica, né, porque fez a arte, depois mandou fazer a gráfica. O advogado, o contador, as pessoas que foram com a gente para a rua, e daí era recibo, né, a gente fazia um recibo, eu, fulano de tal, cidade tal, parei. Foi basicamente isso, e isso já foi aí quase seus 10 mil reais de campanha. Mas funciona, né? Eu estava conversando com a... Quem que eu estava lá na frente conversando? Ela. Eu falei assim, a campanha, eu acho, né? A gente vai trabalhar na nossa lá, metade dela vai ser na rede, outra metade vai ser na rua. Não adianta descartar a rua, não adianta achar que a rede faz. A gente estava em 2020, época de pandemia, e a gente foi para a rua, praticamente a gente tinha um esquema, assim, né? Fim de horário de trabalho, então a gente ia entre 5 e ficava até às 7 andando no bairro, e tem gente chegando do trabalho, chegando com o filho na escola, então a gente tinha a possibilidade de abordar as pessoas e levava essas pessoas com a gente para ir colocando na caixinha de correio. A gente orientava muito para não jogar no chão, se não tem caixinha de correio, não coloca, porque depois as pessoas fotografam, falam, deixou aqui no chão. Isso é muito ruim e não é bacana também, né? Então, a gente fez toda uma orientação, todo mundo que a gente chamou para trabalhar, a gente fez uma reunião, a gente conversou, falou qual era o nosso propósito. Então, as pessoas que estavam com a gente também estavam entusiasmadas com aquela campanha, né? Em ser eleito a partir do coletivo em frente. Bom, fizemos essa campanha na rua, andamos em quase todos os bairros, é impossível em todos. O vereador não adianta achar que vai abraçar o mundo, porque não vai. É diferente de uma campanha para o gestor, né, para a prefeitura, que ele aí tem um outro recurso, uma outra verba, tem muito mais cabo eleitoral ali trabalhando com ele. Então, privilegie, né, os bairros, os lugares onde você já tem algum trabalho, vão em algum que vocês nunca foram para ter uma entrada ali, né, faça um mapeamento dos bairros. A gente tinha um mapa mesmo, na parede da Casa da Marisa, com taxinha, a gente já foi nesse, a gente foi nesse a gente foi incompleto, não conseguiu finalizar o bairro, a gente tinha todo esse trabalho de mapeamento da cidade, de entendimento, e isso se reflete na urna, porque depois quando saiu o resultado, a gente viu o voto urna por urna, e os lugares onde a gente mais apurou foram onde teve mais votos mesmo, né? Os lugares onde a gente mora, começa por aí, então, eu e a Camila, a gente mora no mesmo bairro, então foi o bairro que mais teve voto, juntou uns 3 bairros diferentes ali que pega a escola lá. Então, isso depois vocês vão ver na hora da urna, né? Como isso se reflete, como esse trabalho de ir no bairro, de conversar com as pessoas, de conversar com os grupos daquele bairro, se reflete depois no resultado. Sendo eleito ou não, né? Vocês vão saber onde vocês tiveram mais votos, inclusive para pensar numa próxima campanha, como trabalhar, o que ampliar, o que não fazer. Né? A gente só vai aprendendo com esse processo. Bom, depois de comunicar, de explicar um monte que é o coletivo, de muita gente não entender, nem minha família tinha entendido. É muito difícil. Sim. Você falou que é importante vocês serem todos um partido, né? E tem que ser todos filiados para você não fazer candidatura ou é só o nome mesmo que vai concorrer? É só o nome que vai concorrer. Desculpa, gente, deu para não, eu acho que pergunta. Ela perguntou sobre filiação. Não. Deu para ouvir? É até bom que me direciona. Eu acabei não falando disso. O que aconteceu? Eu me filiei ao PT. A Marisa já era filiada do PT desde o início do PT. Ela já tinha 30 anos, 40 de PT. Inclusive tinha sido já candidata uma vez em Minas, quando ela morou lá, ela trabalhou lá.
Danilo se filiaram depois que elegeu. Porque daí a gente viu a importância. Quando elegeu, é que a gente não vai ter susto, gente, verdade. A gente não achava que ia ser. Então, nossa, agora o que a gente vai fazer? Qual é o primeiro passo? Prestação de contas, daqui a pouco eu tive que voltar a trabalhar, porque eu tive só os 3 meses lá, tudo isso, né, também. Os 3 meses de funcionária pública, e no outro dia a gente trabalhar, como que vai fazer a prestação de contas? E aí um dia a gente sentou assim, amigo falou, ó, eu acho, né, nós achamos, né, é legal ter todo mundo ficar no partido. E aí cada um foi se filiando. Mas só, tá, eu vou explicar da candidatura, eu vou terminar. Eu ia já entrar na emissão do mandato, mas eu queria um pedaço. O que acontece na candidatura coletiva? Ela não existe no TSE. Pode dizer, existe, sabe que existe, mas ela não tem nenhum tipo de legalização. Mas ela também não é ilegal. Ninguém fala, não pode ter uma candidatura, até porque é aquilo que eu falei no começo. Toda candidatura é coletiva por si só, porque você já entra num partido, você já tem uma base, ninguém vai ser candidato por nada. Eu não conheço ninguém aqui que vai ser candidato. Ninguém é do nada. As pessoas sempre estão vinculadas a alguma coisa, seja, né, que eu acho errado, de viés religioso, seja os coletivos, seja porque a professora tem uma base lá na escola dela, todo mundo tem uma base. Ninguém decide ser candidato do nada, né? Quando eu decidi, junto com a Camila e com o André, quando a gente bateu o martelo, primeiro eu fui lá e me filiei. Quando a gente bateu o martelo, a gente falou disso. Pô, a Marisa é psicóloga, tal, tem um trabalho com o Fórum de Enfrentamento de Violência contra as Mulheres. A Camila Assistente Social, do CRAS, uma região muito interessante lá, ela tinha um trabalho super legal também com mulheres, um grupo de mulheres. Eu sou assistente social do INSS, atendo a cidade inteira, né, porque o INSS é central. Então, assim, a gente tem condições de ser candidato, né? A gente tem um trabalho para falar desse trabalho, a gente tem. Então, assim, não é do nada. Então, a gente já vem de um coletivo, não, pode não ter um nome de coletivo, mas a gente vem de uma base, né? Ninguém vem sozinho. Então, já é entendido isso. O que a gente, nos cursos que a gente fez, a gente entendeu? Não pode usar coletivo em frente, né? Não pode usar coletivo de mulheres na urna, na inscrição no TSE. Mas eu posso usar o Roberto em frente. E aí, não, mas em frente é o nome do coletivo. Tá, mas tem o Zóio da padaria, o João do açougue. Não pode ser o Roberto em frente? Pode. Isso tá certo. Gente, lá tem tudo que é nome. Tem o Tião Cabeleireiro. Não vai poder ter. Então, o que a gente usou? Roberta. Daí a gente não queria pôr meu sobrenome, senão ia personalizar muito. Né? Roberta, estou fazendo em frente. Além de ficar muito grande, ia personalizar, né? Como se fosse dono do coletivo. Então, a gente decidiu por Roberto em frente, mesmo que algumas pessoas tenham orientado, cuidado, porque o TSE vai impugnar, não sei o quê. Mas não impugna, gente, porque se impugnar, tinha que impugnar o cabeleireiro. Cada um lá tem um até que é dos brinquedos, ele é muito brinquedo. O João do aluguel de brinquedos, ele pode, né? A gente também pode usar como coletivo. Então, assim, o Roberto em frente, um nome ok, sonoramente também, né? Roberto em frente, ficou Roberto, o coletivo, a gente tirou o coletivo, tirou o escopo, para ficar um nome mais fácil, de as pessoas se lembrarem, né? Mas ficou o nome em frente. E nisso o TSE nem ia poder embargar a nossa candidatura, porque estava lá que era a Roberta, né? A gente não enganou ninguém, nós estávamos votando na Roberta. Só que a Roberta é em frente. Então pode usar o nome coletivo, ter essa discussão agora de poder ou não usar o nome coletivo do TSE, só que daí usar só o nome coletivo mesmo, era a briga, né? Poder colocar coletivo em frente, coletivo de mulheres, mas isso não foi aceito pelo TSE, tem que ter o nome de alguém. E agora está na legislação que pode ter um nome coletivo. Então vai ser a fulana do coletivo X, a fulana do fórum de não sei o quê. Então agora está bem regulamentada. Quando a gente fez não estava, mas também ninguém podia proibir a gente de usar o nome coletivo. Então, eu não tenho o número da resolução, é 23.175 de 2021. Pode sim ter o nome coletivo, mas tem que ter o nome de quem vai assumir a cadeira, tá? E só quem assume a cadeira, só quem se inscreve no TSE é que precisa estar filiado ao partido, para responder a pergunta claramente. Os outros podem estar em outros partidos ou não estar. Não recomendo que estejam no partido, já que querem ser candidatos, para ser co-vereadores, querem compartilhar essa experiência, também tem que compartilhar a experiência do partido, né? Também, bom, daí eu quero falar de uma outra coisa. Eu não planejei tanto para ficar organizada, mas fica vindo as ideias. Quando a gente pensa hoje, tá? Eu penso assim, na época que a gente fez, a gente não pensava. Inclusive, recentemente eu conversei com a Camila sobre isso. Se a pessoa quer ser
co-candidata, se ela quer ser co-vereadora, se ela quer compartilhar aquela experiência, ela também tem que estar, ao meu ver, tá? A gente posso estar errada, vocês podem, né, montar o coletivo como vocês quiserem, mas ao meu ver, essa pessoa também tem que ter uma intenção, né? Ela também tem que ter um desejo de estar nesse lugar. Porque a ideia de montar um coletivo é assim, tá, eu estou lá na frente, eu apanho, eu também tenho as coisas boas de estar ali na frente, de aprendizado, tal. Os outros estão comigo, eles estão aprendendo junto. Eles também têm que ter uma vontade de um dia querer ser candidato, de um dia se colocar nesse lugar. Ai, não, vou ouvir lá, esses dias uma reunião do pessoal. Eu até topo entrar no coletivo, mas eu só quero ser fora, eu nunca vou ser vereador. Então, você quer compartilhar uma experiência, mas depois você não quer ser a pessoa que pode ficar à frente um dia. Não que ele vai ser obrigado, porque ele pode viver a experiência e não gostar. Mas acho que tem que ter um mínimo de vontade, sabe? Eu acho que esse foi o nosso maior erro no coletivo. Porque a Camila é uma pessoa que não tem vontade, ela fala, eu jamais vou entrar nisso. Então, mas como você entrou, eu acho que a gente tem que pensar nesse coletivo como um preparatório para saírem mulheres, para ter mais mulheres. Né? Não está proibido, eu não quero deixar essa mensagem para vocês, né? Só porque ela nunca vai querer ser candidata, ela não pode participar. Pode, mas ao meu ver, a gente deve privilegiar mulheres que queiram ser um dia, porque vive essa experiência, aprende com a candidatura, aprende depois a vereança e no próximo ela entra. É o que aconteceu com a Erika Hilton. Ela era co-candidata com a Mônica Seixas, lá na bancada ativista. Ela acabou se candidatando a vereadora, ganhou. Hoje é uma deputada um grande nome. Então, assim, essa a possibilidade do coletivo, é criar mais sementes, mais mulheres saindo desse lugar. E não o contrário, só você for cola, não tem interesse. Não, pera lá, a gente está falando de um lugar muito difícil. É muito difícil ser vereadora, gente. Eu não vou tapear a coisa, não. É muito difícil. Né? E aí essas pessoas também têm que estar preparadas para estar junto comigo nas horas difíceis, comigo ou quem for, né, que estiver à frente. Essas pessoas têm que saber o quanto é difícil, que tem que ter um trabalho, que tem que estar junto, que tem que ir toda a sessão, né, tem que estar lá na sessão. Eu sou co-vereadora, mas não vou nem na sessão assistir. E eu nem estou falando da minha experiência, de outras que eu conversei por aí, sabe? Gente que some, aparece numa reunião ou outra. Se propôs a ser se propôs a compartilhar essa experiência, esteja inteira. E pense que isso é uma semente para mais mulheres na política. E não só porque a gente ganhou essa eleição, ok, fizemos o nosso papel. Não adianta. Eu sou uma mulher sozinha na Câmara, embora tenha outras duas, mas são de direita, são base do governo. Então eu sou a primeira mulher de esquerda, eu sou oposição ao governo, eu sofro muita violência lá dentro, né? E eu sofro ali, dentro da Câmara, naquele lugar, naquele espaço aqui plenário, eu sofro sozinha. Mas eu olho para o lado e vejo no plenário meus amigos ali. Né? O dia que eu fui para a processante, votou sim. A hora que eu vi 11 sim, a primeira coisa que eu fiz foi levantar e ir lá com eles. Né? Porque essa é a expectativa. Não é para não estar sozinho, não é para ser coletivo. Imagina uma votação de uma processante, olha para o lado só tem um inimigo. Olha para o outro, só tem um inimigo. Não dá, gente, ninguém sobrevive. Né? Então a ideia da coletividade seria essa. Né? Mas ela acaba não acontecendo bem assim. Por isso que hoje a gente tem aí 14 dos 25 eleitos em 2020 que implodiram. Não são mais coletivos. Por quê? Por conta dessas dificuldades. De um que não vai mais, de outro que não quer. Aí não tem inúmeras experiências. Eu vou falar da nossa. Nós somos eleitos. Logo, a Marisa, que é essa companheira, psicóloga, ela faleceu. Ela faleceu em abril. Então, ela nem viveu a experiência. Porque a gente, no dia da posse, como era pandemia, só podia levar uma pessoa. Então, a Andréia foi comigo, a Andréia coletivo, porque a gente escolheu o nome dela para assessora. Então, vai a Andréia, ela já começa a se enturmar lá, já começa a fazer parte do processo. E a gente saiu de lá e correu para casa da Marisa, a gente fez uma foto, todo mundo de máscara e tal. Logo depois, a Marisa veio com um diagnóstico de câncer. Então, ela nem viu o começo do trabalho, porque a primeira sessão foi em fevereiro, ela já estava internada, enfim. E a gente teve que passar por esse processo de luto, foi muito difícil para a gente na época. Foi bem ela morreu dia 7 de abril, né? E esse convite que eu recebi, que a gente considera o marco dessa candidatura, foi no dia 4 de abril de 2019. E ela faleceu exatamente 2 anos depois. Então, ficamos em 4, o que é muito ruim, nunca faça um número par. Porque dá treta. Porque 2 querem uma coisa, 2 querem outra. Deu treta. Tem que ter. Então,
gente começou a ter muita treta entre nós, tretas que nunca saíram dali e que nunca viraram bate-boca. Sempre foi treta, eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai dar. Não, você não pode ir lá, eu que vou, né? Tretinhas. E aí a gente resolveu escrever um estatuto, que a gente demorou muito para escrever. A gente devia ter escrito esse estatuto na candidatura. Mas tudo bem, fizemos atrasado, mas fizemos. No estatuto a gente previu como funcionaria o mandato, né? Colocamos lá nossos nomes, qual era a função de cada um, as nossas bandeiras de luta, os nossos propósitos, né? As diretrizes que norteiam esse mandato e colocamos as tarefas, estar em toda a sessão, acompanhar, apresentar matérias, né? Porque as matérias não podiam ficar só comigo. Então, apresenta requerimento, indicação, projeto de lei, isso vai ficar no meu nome, tem isso, né? Porque eu que estou na cadeira, sou eu que vou defender na Câmara, mas a coletividade traz. Independente de coletivo, quem traz matéria para vereador é o mesmo. Né? Eu recebo ligação todo dia, meu bairro não tem isso aqui. Essa semana quebrou a geladeira da vacina. Na verdade, não quebrou na semana. Na visita eu descobri que está desde setembro quebrado. Quem me trouxe? O servidor. Vai lá, está quebrado. Então, na verdade, as nossas pautas elas vão vir muito mais dos munícipes do que da nossa construção dentro da Câmara. Eu vou 2 vezes a semana no máximo na Câmara. Eu fico indo em serviço, andando para a rua, fazendo coisa de casa, ligação, fazendo matéria, escrevendo. Então, isso já vem, né, independente do coletivo, mas o coletivo tem uma função plus, ele tem uma função a mais, porque eles propuseram ser vereadores, então tem que trazer matéria, então a gente colocou tudo isso nesse estatuto, se quiser eu disponibilizo, não tem problema nenhum, outros materiais também. Se vocês quiserem ver o nosso material de campanha, se for no meu Instagram ou no Instagram do coletivo, vocês forem lá embaixo, né, em 2020, está lá todos os materiais que eu falei, a gente publicava, né, o flyer, os vídeos que a gente fez, como a gente tentou. Acho que a gente conseguiu, né? Não vou falar que não. A gente conseguiu comunicar essa candidatura coletiva, depois do mandato coletivo, enfim. E a gente quer usar aproveita que eu falo. Isso. Tá tudo bem, tá? A gente começou atrasadas e a gente vai juntas até o horário que você precisar, que tá ótimo, tá? Só aproveitando essa parte que você tá, para clarear talvez, para quem não saiba. Além da candidatura só ir no nome, é só você que é vereadora oficialmente, e daí, na verdade, só você que teoricamente teria esse salário, que no teu caso teve que fazer a escolha. Quem que pode compor, né? Porque acho que você pode ter um assessor, pode ser alguém desse grupo ou não, que é também uma pessoa remunerada. Considerando assim, eu acho que as pessoas terem a clareza, vocês estão, quando a gente monta isso, a gente está junto, que é o que você está falando, depois vai continuar junto, mas você vai voltar para a tua vida, trabalho, tempo, né? Só para entender assim, quem que oficialmente pode se envolver nisso o tempo todo e quem vai ter que se organizar na vida para ajudar, tá junto. Esse é um grande indicador mesmo. Porque eu consegui a licença do trabalho e ser vereadora. Co-vereadora. Agora a gente não usa mais o termo co, porque é muito confuso, ninguém entende. E também por outros motivos, né? Mas eu vou chegar lá nessa coisa do co. Então eu, vereadora, a Andréia estava desempregada há algum tempo. Então o nome dela foi escolhido para ser assessora. A gente só tem direito em Ourinhos, na cidade de 100 mil habitantes, a um assessor. Procurem saber como é que é na Câmara que vocês, né, na cidade de vocês. Então lá só tem direito a um assessor. O que acontece? Assessor é um trabalhador assalariado. Tá? A partir do momento que ele divide o salário, porque eu fiquei sabendo de alguns coletivos que fizeram isso, fazem isso, é muito complicado, porque é o trabalho dele, né? Pode ser configurado como rachadinho, enfim, pode vir. Então, a Andréia tinha lá o salário dela, eu abri mão do salário da Câmara, recebi o meu como vereadora, como assistente social do INSS, estou vinculada lá até hoje, recebo no limite do INSS. E a Marisa, né, já falei da história dela, a Camila e o Danilo, a Camila é assistente social da prefeitura e o Danilo é soldador. Então, por que é tão difícil coletivo? Por que dá os problemas? Primeiro, a Camila e o Danilo não conseguem estar nas coisas. Muita coisa acontece de manhã, muita coisa acontece à tarde. E quando acontecer à noite, eles têm vida também, né? Eles têm uma filha pequena, velha, enfim. Então, assim, eles têm sempre conseguido estar nesses lugares. Eles não podem usar o carro da Câmara. Então, por exemplo, hoje, vindo aqui, a Camila queria perguntar, não pode, ela não pode usar o carro da Câmara, o carro oficial, só o servidor e o vereador pode usar. Então já começa aí
empecilho. Né? Não pode usar o carro da Câmara, não tem livre acesso à Câmara, então só eu e a Andréia tínhamos, ela como assessora e eu como vereadora. Eu até não queria esquecer, mas é o livre acesso à Câmara, não pode participar de comissão, não pode participar de frente parlamentar, ou seja, eu vou falar no meu papel agora, eu me sentia muito sobrecarregada, porque um queria que eu entrasse na comissão da educação, o outro da saúde, o outro não sei o quê, e faz frente parlamentar, fizemos de enfrentamento ao racismo, fizemos de proteção à organização urbana, eu entrei na mulher, então assim, eu estava em 8 comissões sozinha, porque nem a Andréia pode entrar, porque a Andréia é assessora. Dentro da Câmara, ela não é co-vereadora. Ela não tinha nenhum tratamento diferente dos outros assessores. A Andréia é assessora, ela tinha os mesmos acessos e atribuições que a Câmara mesmo define essas atribuições, ela é uma funcionária da Câmara, vinculada ao gabinete, mas da Câmara, e a Andréia não podia estar nesses espaços. Inclusive, tinha reunião de comissão que, dependendo do assunto, eles não deixavam nem a assessora acompanhar, porque às vezes podia acompanhar, dependendo do tema. Vai definir lá um evento do Dia da Mulher, aí os assessores até para ajudar a organizar. Mas tinha reunião que nem deixar o assessor entrar, ela não entrava. Então a Andréia, ela não estava ali como uma co-vereadora dentro da Câmara, embora estava, para a gente estava, né? No nosso trabalho, nas reuniões. Mas para a Câmara, ela era uma assessora. Então tinha coisas, por exemplo, hoje eu vim aqui, eles ajudam com o diário da alimentação e o uso do carro. Agora não é mais a Andréia assessora. Por exemplo, o Pedro, eu vou falar do Pedro. O Pedro poderia ter vindo comigo, ele não veio porque teve outros problemas. Ele poderia ter vindo comigo, mas ele não tem diário. Então eu teria que pagar o almoço dele. Então tem muitas dificuldades nesse dia a dia, que a gente só descobre quando está lá dentro. Muita coisa descobrir lá dentro. Então a Andréia viajava comigo, a gente rachava de um prato para dois, quando a gente comia junto, um prato só, porque eu tinha que pagar o meu dela, né? Para que ela pode ir comigo viajar, ela tem autorização da Câmara, ela pode usar o carro, mas ela não tem direito a diária do vereador. Então é mais um empecilho para estar nesses espaços. Um outro problema, quem tem interesse aqui de fazer mandato coletivo, esse para mim é muito grave. Tá, vocês vão escolher entre vocês alguma assessora. Vocês estão com essa ideia já, então essa fulana aqui, a Joana, vai ser assessora. Ela tem que ter perfil para isso. A Andréia, infelizmente, não tinha. Então, o assessor tem um papel burocrático muito chato na Câmara. O sistema de preenchimento de matéria, de pedido de material. E assim, eles não pedem dentro da Câmara, não sei se são nas outras câmaras, mas eles não pedem, ô vereador, faz isso, nós vamos no assessor. Fala para o seu vereador que precisa pedir não sei o que no sistema. Então, essa pessoa ela tem que ter um jeito para isso, assim, mexer em sistema, saber mexer no computador, porque é ela que vai fazer esse serviço dentro da Câmara, né? Então, estejam atentas, porque entrou lá, é igual vereador? É, mas é assessora. E o vereador precisa de assessor, gente, dependendo do tamanho da cidade, é muito processo burocrático, tá? Não é assim, eu fiz um projeto de lei, não, eu tenho que sentar, revisar, fazer justificativa, tenho que pesquisar no sistema se já não foi apresentado algo semelhante ou o mesmo. Aí você manda no sistema, aí tem algum problema, o sistema devolve, tem que corrigir. Não é um negocinho X, assim, você faz em meia hora. É trabalhoso, o processo de toda segunda lá tem sessão, até quarta dia tem que mandar a pauta. A pauta é requisito, indicação, opção, projetos, tem que saber tudo o que é isso, como funciona, como cadastrar. Então, assim, o assessor tem que estar ligado nisso, ele tem que ter um jeito para trabalhar com isso, porque depois senão você fica a casa ficando sem esse braço. Porque uma cidade sem habitante, se eu for fiscalizar todo dia, eu tenho que escolher, ou eu fiscalizo, vou para a rua conversar com as pessoas, ou eu fico fazendo programação da Câmara. Então, isso também tem que ser bem acordado, bem pensado, porque isso também é uma dificuldade. Eu acho absurdo, eu sou contra a gente ter só um assessor, porque a Câmara demanda muita coisa da gente. Não parece que não, mas o assessor tem um trabalho grande dentro da Câmara, porque todas as reuniões ele tem que participar, muda o sistema, muda a forma de protocolar. Parece que toda semana acontece alguma coisa, né? E aí esse assessor tem que estar lá, nem sempre esse assessor consegue acompanhar nas atividades, porque às vezes ele tem que estar na Câmara, convocado pelo presidente. E isso é muito difícil, porque uma orientação que eu tive do jurídico, no primeiro dia meu lá, com a primeira sessão foi em fevereiro, então a gente teve janeiro inteiro para ficar na frente de manhã.
entendendo como funciona, conversando com os servidores, aqui a secretaria, aqui faz tal serviço, ali o jurídico faz tal serviço, ali a contabilidade faz tal serviço. Então a gente teve esse mês de janeiro para fazer isso, e quando eu conversei com o jurídico, que lá agora tem 2 advogados, uma das primeiras coisas que eles falaram para mim: você não fiscalize sozinha, você tem que ter testemunha. E é verdade. Porque observe como tem vereadoras e vereadores que vão na comissão processante com denúncia de servidor público falando que o vereador invadiu a escola, o vereador mexeu na merenda. E isso é muito complicado, porque se o vereador, não estou falando que ele fez ou não fez isso, não sei, cada história é sua. Mas o que ele falou? Ele falou: vai com a sua assessora, fala para ela ir fotografando o seu passo a passo, fazer videozinho para você se proteger, porque tem isso também. Ainda mais quando a gente não é base da gestão. Então, assim, eu precisava dessa pessoa comigo andando para a rua, eu preciso da pessoa lá dentro da Câmara para fazer as burocracias. Então, isso é muito complicado, é muito difícil. E aí eu estou falando de um mandato que não fez acordos. Porque, obviamente, você vai ouvir falar assim, a gente ouvia falar isso durante a campanha, e a gente se enganou com isso, a gente até titutou nisso. Ah, mas o vereador X tem 2 assessores, ele sempre está andando com um e com o outro. Ah, isso lá na legislatura anterior. Ele não tem 2 assessores, ele tem um. O outro é um cargo que é um cargo lá no administrativo e ele não tem, usa para ele. Lembre-se, além de mulher, eu não sou da gestão. Eu não tenho isso e também não quero ter, porque não está correto. Então a gente só trabalha com o nosso assessor. Bom, com o tempo a gente foi entendendo, conversando com a Andréia, a própria Andréia entendeu isso e pediu para sair do cargo, visto as dificuldades na assessoria, as coisas que a gente vinha passando ali. E aí a gente acabou contratando alguém de fora, que é o Pedro. 10 minutinhos? Deixa eu... Bom, mas dentro da experiência da assessoria e do salário é esse. Tem o salário da vereadora, vai ter o salário dos assessores e aí tem que ver como organiza isso antes. Foi algo que a gente não tinha muito bem esse entendimento, a gente achou que poderia fazer, achou que poderia ter mais assessores e depois a gente só foi entender isso quando a gente chegou lá. A primeira coisa que aconteceu, enquanto mandato já, a gente ainda não tinha tomado posse, mas já lá dentro da Câmara, já fazendo coisa, já entendendo lá como é que funcionavam as coisas, eles preparam a gente para a sessão solene de posse. Já nesse primeiro momento, a TV Câmara me ligou um dia, eu ainda estava no INSS, ainda não estava em licença, o servidor da TV Câmara me ligou e falou assim: olha, a gente vai entrevistar todos os vereadores, você quer ser entrevistado? Eu falei: lógico, a gente vai falar da nossa conquista, não é lógico? E aí, tá, então eu venho aqui, tal dia, tal hora. Eu falei: tá, só que eu vou levar os 4. Não pode. Mas por quê? Não, porque eles não são vereadores, vereador é você. Então foi o meu primeiro baque, assim, porque quando a gente ganhou, a prestação de conta, ele comemora ele. Daí foi o primeiro baque, assim, na primeira semana, não, é só você. Aí eu pus isso no grupo, falei: gente, vai ter uma entrevista tal, mas só pode eu. Ah, não, então você não vai. Eu vou fazer 5, não vai ninguém. Daí eu retornei pro cara da TV Câmara. Falei: eu acho que não vai rolar, porque a gente quer o 5, juridicamente eles não são vereadores. Dentro da Câmara a gente tem um atendimento só para vereador. E tem várias regras que eu sou atendendo, a gente não chatiça. Tem só vereador para poder participar dessa entrevista. E eu vou dar um conselho: você vai perder uma baita oportunidade de falar do coletivo. Porque você pode falar do coletivo, ele pode não estar aqui, mas você pode falar dele. Daí eu voltei pro grupo e falei: gente, o que vocês acham de eu falar